Boa noite. Vamos chamar aqui o Deberson e a Ludmilla. Alô, vixe, Maria. Olá, boa Ficou. noite. Deu Olá. certo aí? Vamos cantar a musiquinha lá do cara do Rios lá? Sono Não, mare di- não, Não? não, não. Eu acho que. Aí vai assustar o Rodrigo. Acabou de chegar. A Aí você vai Ludmilla lá. assustar as A pessoas Ludmilla vai cantando. cantar também. Sono mare Não, eu di vou chamar ela aqui. John. Não, gente, pode continuar aí, tá? Tudo bom, Silmar? Tudo bom? Rodrigo, Ludmilla. Não, Continua aí, tá? Que eu vou a gente vai chamar a cantar Ludmilla só aqui. os. A gente vai cantar Não é só os dois live de primeiros. cantor. Vamos, então a gente tá preparando pro The Voice. Fala pra galera aí. Olha lá, meu filho tá cantando também, tá todo mundo cantando aqui. Sono mare di John. A Chama aí. Amanda deve estar pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui nessa live, Ei, cara? Jovelito, tudo bem, Jovelito? Boa Cara, noite. Jovelito, a Camila, que também tá sempre com a gente aqui, Rodrigo, Verdade, quem Yandra. mais Deixa aqui? eu. A Ludmilla que é a convidada. Ludmilla, você é convidada, Ludmilla? Vem pra Ludmilla, cá, eu Ludmilla. te mandei o convite. Você vê se você consegue acessar aí. Vem pra cá, Ludmilla. Venha pra cá. Vamos cantar junto no The Voice. Não, Rodolfo fica por aí também. Não é de cantoria a nossa live, tá? Não mesmo? Não. Deixa eu tentar Ah, então tá chamar a bom. Lud de novo aqui. Vamos lá. Ah, o Rodolfo também. Ah, você falou do Rodolfo, né? Você falou do Falei. Rodolfo. Quem mais aqui? E aí, Rodolfo, boa noite. Ao Rivoli, tudo jóia. E vocês? Larissa também. Ô, Ludmilla, deve estar aí para você o convite já, tá? Vê se você consegue aceitar. Enquanto ela não entra, vamos lá, Amanda. Cantoria lá do. Eu não vou fazer isso, não, que eu vou espantar meio mundo aqui. Não vou fazer isso. Boa Ah, de certo noite. eu tô cantando bem, né? Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, probleminha técnico. Vou tentar chamar ela pelo acontecer, tá? Ok. O Alexander Popovich está ali também. Alessandro, seja bem-vindo, Alessandro. E Amanda, igual a gente Tenta fala, chamar ela pelo acontecer aí, Deverson, vê se você consegue. ainda bem. Ah lá, ela chegou aí. Ainda bem que nossa live não é sobre Instagram, senão nós estaríamos lascados. Eu não consigo, é só você que está como Tá, administrador eu aí te do mandei Instagram. aí, Ludmilla, pra acontecer. Ah, Ludmilla. Aí, Chegou! Aí, chegou. Muito boa noite, Ludmilla. Eita, travou. Quando trava, Amanda, toda vez que travar a gente tem que cantar. Ou eu travei ou ela travou. Agora é uma boa pergunta. Ela que Você tá me travou. vendo? É, a Ela gente que tá travou, então, aqui, aham. então toda vez que ela É, travar a gente canta. mas a Ludmilla é tão rainha que olha como que ela travou, sorrindo. Ela A travou gente bem, né, trava velho? com vesgo, com a boca aberta, né? Desse jeito. Ela Trava, não, mas eu, que princesa. a gente tem a brincadeira que a gente tá salvando todas as vezes que a gente trava como a gente trava, né? É um negócio Aham. maravilhoso. Aí ficou Fica difícil, assim, sempre porque agora ela parecendo um sai, exorcista, né? eu fico com um cabeção aqui. Aí não pode ser assim, gente. Não, mas Não aí pode. no Instagram não faz milagre, né? Oh, isso é bullying. Isso é bullying, dá processo, hein? Oi, E aí, Aninha, tudo conseguiu bem? chamar? Quick Olá, Planning também dona. aí com a Tudo gente. bem? Tô chamando ela. Só que chamei de novo. Ah, e agora? Agora veio. Tá alô? vendo a gente? Oi. Oi, você tá Olá, vendo a Ludmilla, gente? tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Gente, que difícil isso aqui. A gente sabe. Já Não, passamos por isso algumas vezes. não, e tá travando aqui. Nunca vi. É agora que eu vou tomar uma patada. Tem que pagar a internet, né, Ludmilla? Tem que Pois pagar a é. internet, né? Não, eu vou colocar. Peraí que eu vou colocar o 3G aqui. Peraí que não tá indo, não. Tá. Ó, E aí, Eduardo, chegou Eduardo, boa Eduardo. Dois noite. Tem Eduardo ao dois mesmo tempo. Eduardos aí.
Dois Eduardo. Meu filho também O chama Eduardo, boa noite. Alessandro, o que que o Alessandro falou aí? Não é só. Ele falou Saurio Ares Tira Jones lá, foi? Amanda, até o fim da Agora, noite você vai cantar o Saurio Ares Tira Jones lá. Eu não vou, não, porque eu não pronto. tenho Vai. talento. Né? Olá, Pronto, Ludmilla. estamos te Agora vendo. sim. Agora Paguei a sim. internet agora. Ela não vai esquecer disso agora, tô danado. Deverson, como você me passa essa vergonha? Que eu não honro as minhas contas? Que é isso? Vergonha, Ludmilla. Estou cantando há 5 minutos aqui, estou tendo que cantar para entreter o público. Isso é uma vergonha. E a Amanda não quer cantar comigo, só o área de Ira Pior, Jones. Ludmilla, pior, porque eu tenho que ver ele cantando uma música que ele nem sabe qual idioma é. Ah, mas nem o cara que tá cantando. Depois vocês entram no Instagram do cara. Vou mandar pra galera aqui depois, vou deixar o link aqui pro pessoal. Ai, boa noite, pessoal. Agora tá certinho, né, Lud? Tá ouvindo, tá vendo a gente legal? Tá, eu fui apertar, fui pro outro. Esse negócio de ter dois perfis num celular só, mas tá tudo ótimo. Ah, eu tô apanhando aqui, mas tudo bem. Tô passando vergonha Tá aqui. bem. Não, tá não. Então vamos começar? Vamos começar nossa conversa Muito aí feliz sobre. pela Ludmilla estar aqui, né, Amanda? Muito feliz. Muito, muito feliz. Sei que a gente tá animado, a gente tá até cantando aqui de feliz que Até você tá na canta. nossa live. Até porque a galera faz umas perguntas pra gente, nossa praia é outra, tá? O cara pergunta, mas tem que ser engenheiro, tem como é soft skill, como que é não sei o quê. Eu falo, não, aí o não é legal, É, sabe? Só vamos trazer ou alguém a que gente manja. pergunta, né, pra Lud, fala para como responder, porque a gente realmente né, não tem essa habilidade. Mas, então, hoje a gente está aqui, né, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre carreira na manutenção, que é isso que você falou, né, Ludmilla? A gente Uhum. recebe muita pergunta. Mas antes disso, né, a gente queria apresentar você para o público do Gestão da VCM, né, do perfil da Amanda e do Deverson aqui separadamente. Você contar um pouquinho quem é a Ludmilla, de onde você vem, né, qual que é a história da Acontecer RH Consultoria. Faz a piada das Tá. plataformas, Amanda, porque o vídeo estará em Estamos, todas as plataformas de gestão da o DCM. vídeo estará em YouTube, todas as plataformas Spotify, digitais. LinkedIn, Instagram e Clubhouse, o que tiver. Agora até Clubhouse, nós temos Clubhouse. Ó, a Carlinha entrou aqui, ó. Oi, Carla, tudo Carla, bem? Duas Carlas ao mesmo tempo aí, ó. Pois é. dois Eduardos, duas Carlas, a galera tá vindo ao quadrado aí, tá vindo. Bom, vamos lá. Eu vou me apresentar para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né? É, obrigada, primeiro, pelo convite. É um prazer, é uma honra, né, participar aqui com vocês. É um momento de troca que é muito valioso. Tanto a gente aprende, né? O compartilhar com o outro. É um momento de aprendizado riquíssimo. Espero que a gente tenha essa uma hora, né? Para a gente poder falar Uhum. vários assuntos, enfim, aproveitar da melhor forma. Bom, eu sou Ludmilla, comecei eu sou psicóloga de formação, tenho 2 MBAs na área de gestão de pessoas, sou coach executivo também, coach, mas com foco na área executiva, e também perfiladora comportamental das ferramentas DISC, forças motivadoras e inteligência emocional. E tenho aí, acho que já deu 16, hein? Nem tô contando mais para não revelar a minha idade. Eu fiquei com medo na hora que a gente foi publicar no LinkedIn, falei assim, e agora? O que eu escrevo? Uma profissional com muitos anos, eu falei, cara, é indelicado colocar o tempo. Aí a Amanda, vou entregar, foi a Amanda que colocou a data, eu não fiz isso. Eu acho que já são Amanda. 16 anos aí na carreira na área de RH, né? Comecei minha carreira como estagiária e tive um crescimento, eu digo que foi exponencial, assim, um crescimento bem rápido. Comecei como estagiária, antes de formar já tinha sido efetivada como analista. Com 23 anos assumi uma coordenação de uma fábrica com 500 funcionários, 25 anos assumi uma gerência de 3 fábricas e foi isso, né? O ano passado, por motivos pessoais, fiquei fora do mercado, né? Os motivos pessoais é minha bebê, tem uma bebê de 2 anos, já em 2 meses, né? Eu ia falar Dois isso, a Luísa, meses, mais velho. a Luísa mais Daqui velha. 2 anos, ela era 2 anos. E aí, então, foi um motivo nobríssimo, ficar fora do mercado, e aí surgiu a ideia da Acontecer, né? De abrir a Acontecer, até porque eu entendo que
o montar, o desenhar um plano de negócio, isso exige muito da gente, é um outro momento, assim, são novas experiências, né? Que a gente adquire, assim, porque o modelo de negócio é diferente, né? Você passa a ser o seu próprio gestor. E aí, pensando numa das competências que a gente falou aqui, de soft skills, a autogestão é uma delas, né? Então, foi isso, assim, a história da Acontecer. A Acontecer, ela trabalhei com vários pilares dentro da área de RH, tanto coach como cultura e pessoas, a parte de recrutamento, desenvolvimento de liderança. E carreira é um assunto que eu sou apaixonada, até porque a gente olha muito para a carreira por gerações, e a gente tem aí 3 gerações no mercado, né, assim, convivendo e trocando experiências e com pensamentos, visões diferentes. Enfim, e essa salada aí é muito boa, né, de gerenciar no dia a dia. É riquíssima para todos. O foco do Acontecer hoje é PJ ou o pessoal que estiver na live também pode te consultar lá e avaliar um orçamento com você, ou é só para empresas? Como funciona? Então, eu trabalho com empresas, né? E recentemente eu assumi uma posição como uma PJ, né, de uma empresa, né? Então eu estou assumindo e reestruturando toda a área de RH. Eu trabalho muito com pessoa física, é mais a parte de coach, né? Tá. Com a parte de coach, porque é uma questão de orientação mesmo, é de direcionamento, o foco é específico e é um trabalho de curto prazo. A gente não estende o coach, né? Ele tem início, meio e fim, né? Porque você tem que atingir o objetivo ali, tanto o coach como o coachee, naquela demanda que houve ali pontual de alguma situação específica, e no caso o meu foco é empresa, né? Carreira. Então é essa área. Só pra galera saber, tanto eu quanto a Amanda, né, mano? A gente fez gratuitamente, diga-se de passagem. Gratuitamente. A gente trabalhava na mesma empresa, então a Ludmilla fez nós chegamos a fazer um processo completo, porque era gratuito, então a gente estava explorando a Ludmilla. Então ela ajudou a gente com um monte de trabalhos para o nosso desenvolvimento. Então, para a galera saber que a gente garante, né, o pessoal que está escutando a gente aí, que sempre segue a gente, pode contratar, que não vai se arrepender, não. Ah, com certeza. Não, Aqui também tem o... verdade. Não, e assim, eu sou prova, você é parte da minha construção de carreira, né? Assim, eu comecei com você lá como trainee, né? E foi me guiando até a posição de engenheiro, assim. Então, pra mim, eu sou muito grata, de verdade, porque a gente fica feliz mesmo de te receber de coração. Que você realmente contribuiu, e até hoje, né, Ludmilla? A gente te troca uma ideia e tudo, você contribui pro nosso crescimento. Então, assim, é muito legal, pessoal. Vocês não vão se arrepender, tá? A melhor. E vice-versa, né? E vice-versa, né? Porque eu aprendo com vocês, né? E assim, quando eu olho e vejo, né, vocês, né, e outras pessoas que, de certa forma, eu pude contribuir, né, mesmo que com uma parcela pequena, para o desenvolvimento, para um direcionamento, e isso é muito, muito gratificante, assim, saber que isso orientou e ajudou o desenvolvimento de vocês, né? Fica a dica aí. Então, pessoal, eu falei do Plim Plim, do Merchan. Não tem não, tá? O Gestão da WCM, a gente tá sem patrocínio ultimamente, a gente não tá patrocinando. Quem quiser vir aqui, vem na faixa, a gente não tá patrocinando ninguém, porque realmente os acionistas da empresa ainda estão avaliando. Ainda não tem... Depois eu mando a nota, tá? Por favor. Combinado. Ela vai ficar arquivada com muito carinho. Por muito tempo arquivada. Bom, Ludmilla, o pessoal tem muita, muita dúvida. A Ludmilla, então, ela comentou, né? Ela é especialista em RH, foi coordenadora, gerente, participou comprou vários processos, né? Como na parte de recrutamento. E o pessoal tem muita dúvida, principalmente assim: sou engenheiro, quero trabalhar em manutenção, estou saindo da faculdade, quero trabalhar em gestão da manutenção. A gente fala muito no canal, né? No LinkedIn, no Instagram. Uhum. Como que eu faço? O que eu preciso ter? Como que eu faço para entrar? Como que um engenheiro se localiza na gestão da manutenção? É uma pergunta muito comum que a gente recebe em particular, até o pessoal manda direct, mensagem, assim por diante. Bom, primeiro, né, eu vou tentar dividir aqui. A Ivone, né, a gente podia ter trazido uma intérprete, oh meu Deus. Um pouco mais devagar, o Marcel, né? Vai ser legal, mestre. Pois é. Bom, fica a dica aí pra gente, né? Ficou a dica já tá anotado.
voltando, né? Bom, a gente até então, eu vou dar um passo para trás para poder contextualizar assim, a minha visão, né? Antes a gente pensava muito no modelo de carreira Y. Lembra? A gente tem um modelo de carreira Y. O que que é isso? Ou você é um especialista ou você é um gestor, né? Você vai chegar em determinado momento da sua carreira que você vai ter que escolher, né? Se você vai querer seguir a carreira técnica, né? Especializando aí como um especialista na área, um engenheiro mesmo, ou você vai querer assumir a carreira como gestor da área, né? Como você quer fazer. E hoje a gente já vem repensando. Na verdade, a gente já vem. O mercado, né? A característica mudou. Entrou aí uma carreira W, né? Mas o que é essa carreira W, né? Essa carreira W, ela traz que você pode ser um especialista e você pode ser um gestor. Que, na verdade, essas competências, elas não são excludentes, elas são complementares. Por quê? Para você ser um bom gestor, por exemplo, você ter uma experiência como especialista deixa você um gestor mais completo. O fato de você ser gestor não quer dizer que você não tenha que ter um conhecimento técnico, né? E essa carreira W, o que ela fala hoje no mercado? Eu sou um engenheiro, tá? Mas eu tenho competências também para ser um gestor. Então, em determinado período, um projeto, por exemplo, eu vou ser o gerente de projeto, daquele projeto em específico. E ali eu vou exercitar minhas competências de gestão de pessoas ou gerenciamento do projeto, como eu vou organizar aquilo no meu dia a dia. Então, o que essa carreira ela fala? Que em determinado momento você pode estar dando o comando, em determinado momento você pode estar recebendo. Quando eu falo comando, é as diretrizes, né? Uma hora eu estou dando o direcionamento e na outra hora eu estou recebendo. Então, essa carreira fala que essas duas visões, tanto de especialista quanto de gestor de pessoas, elas se complementam. Então, esse é um ponto que eu já queria trazer no sentido assim, aquela visão de você tem que ser especialista ou você tem que ser gestor, o mercado ela vem com uma nova visão. E algumas empresas já têm esse olhar de pensar e falar assim, peraí, eu tenho pessoas que podem ocupar essas duas posições dentro de um mesmo cenário, né? Ela tem essas, vou pensar, o soft skill e as competências técnicas, que são os hard skills, para ocupar essa posição, né? Uma hora por cima, uma hora por baixo no organograma. Então, esse é o primeiro conceito. Por quê? Porque isso não tem que fazer com que a pessoa escolha, eu quero ser Y, eu quero ser gestor ou eu quero ser engenheiro. Na verdade, você pode ser as duas coisas dentro desse conceito de carreira. É embrionário? Sim, mas é algo que o mercado ele já está vendo, a gente já vê alguns movimentos, a gente já vê empresas falando sobre carreira Y, já com um olhar para aquele funcionário, como um olhar de talento, ele se adaptaria, ele tem uma adaptabilidade fácil nesse modelo que eu tenho buscado para formar o meu time? Então, esse é um ponto super interessante, porque não quer dizer que eu tenho que ser só especialista ou só gestor. Eu posso desenvolver as duas áreas, né? Bom, e aí pensando nisso, né, quando a gente pensa, isso é um ponto que eu queria trazer, eu não sei se vocês, que o pessoal que está aqui na live já escutou, já ouviu falar sobre essa carreira W, não? Então, eu mesma não tinha ouvido falar. Eu tenho mais a visão tradicional, como você disse também. Eu normalmente avalio mais a tradicional. Legal, tô gostando. Eu gostei, do porque, bate-papo. assim, tira um peso das costas um pouquinho, porque você começa a carreira ali falando, meu Deus, porque eu já ouvi até a analogia com a escada, você já ouviu essa analogia também, né? Onde você vai pôr sua escada? Perguntaram para mim uma vez, tá? Você vai pôr sua escada na parede da gestão ou na parede técnica? Aí eu falei, por quê? Não, porque se você subir toda a escada da gestão, depois você querer descer ela para pôr na outra parede, é muito complicado, você tem que escolher. E aí isso gera uma certa ansiedade, né? Porque você está ali começando a carreira, você não se conhece como profissional direito, você já tem que decidir isso, né? Então saber que você pode, que o mercado está enxergando, que você pode ir desenvolvendo isso, né? E deve ter muitas pessoas que têm as duas habilidades, né? E aí você escolher isso mais pra frente faz muito sentido, tira um peso mesmo, adorei saber. Ou você escolher ali, na verdade não é uma escolha, né? Uma hora, hoje você é por exemplo, como eu dei o exemplo do engenheiro, você é engenheiro da área, mas isso não impede você, daquele projeto, por exemplo, de 8 meses, você ser o sponsor daquele projeto, você gerenciar aquele projeto, e lá você vai desenvolver essas outras habilidades.
Então, é justamente pensando nisso, porque quando você tem o modelo da carreira Y, eu escolhi, por exemplo, eu escolhi a carreira técnica. Nossa, agora eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar nessa carreira, porque para eu fazer uma transição de carreira vai ser um pouco mais difícil, porque eu ainda não tive experiência com gestão de pessoas, e talvez para eu me recolocar no mercado isso demore um pouco. Então, esse novo conceito, e aí eu falo principalmente para quem, essa pergunta para quem falou como eu começo, como eu inicio a minha carreira na manutenção, ela faz muito sentido, porque você não fica com foco só, eu quero ser só especialista, não, eu quero ser só gestor. Então, você fica com foco não, você consegue transitar nas duas áreas, tanto especialista quanto gestão, e ser um profissional muito mais completo, né? Pensando nisso e aumentando ainda mais a sua empregabilidade. Por quê? Que facilita para você, numa entrevista, por exemplo, identificar o entrevistador, o gestor e a pessoa do recrutamento, por exemplo, identificar aquelas competências até mesmo ali dentro da própria empresa. Quando você vai formar ali um pool de talentos, aquelas pessoas, os talentos da empresa, ou aquelas pessoas que estão prontas para ocupar posições futuras, e você já tem um olhar diferente para aquela pessoa por conta das habilidades que ela tem, que vai desde uma gestão até uma parte técnica, né? Então, pensando nisso e respondendo aí a pergunta do Deberson, o que é muito, muito comum, assim, e facilita bastante a entrada, né, principalmente de engenheiro, por conta da formação, são os programas de porta de entrada, né? Você tem aí os programas de estágio, você tem os programas de trainee, que facilita até o jovem aprendiz, que às vezes tem muita gente que está ali fazendo o curso de engenharia e tem a oportunidade de começar por um programa de aprendizado. Eu estou falando de empresas que valorizam o programa jovem aprendiz, valorizam o programa de estágio, valorizam o programa de trainee como início, uma formação de uma mão de obra, né? E quando você entra ali, que você entrou, mas tem a sua parte de destaque, né? Você tem que fazer o dever de casa, por exemplo. Estudar, buscar se aperfeiçoar, ver o que o mercado tem praticado. Tem tanta coisa gratuita na internet, tem live, tem vídeo no YouTube, tem, por exemplo, o canal de vocês, é riquíssimo em conteúdo para quem está entrando agora, trazendo tendências do mercado. Então, tudo isso ajuda a pessoa a ampliar o repertório dela, né, de conhecimento da área. E faz com que, quando ela entre num programa, ela já comece a ser destaque ali. Você entrou e você tem que fazer a diferença, né? Porque esse é um programa com início, meio e fim. É um programa que você entra para você aprender e você colocar esse aprendizado, fazer isso virar um capital, né, para a empresa, porque você está colocando o seu aprendizado ali num projeto ou em algo que você foi direcionado a fazer. Geralmente as empresas que têm esses programas estruturados, elas trabalham com projetos, com projeto de melhoria contínua, e ali, até mesmo Deberson, Amanda, eles conseguem falar isso com muita propriedade. E aí, quando você tem um projeto que ele realmente traz resultado, não é só uma ideia, mas é uma ideia que dá resultado, né? Aquilo que você consegue comprovar, a sua visibilidade na empresa aumenta e a sua empregabilidade também. Não só naquela empresa, mas em outra empresa, com outros tipos de experiência, né? Então, isso para mim, eu vejo isso como uma porta de entrada para quem está, né, buscando, quem está entrando no mercado. E as outras opções é pensar numa transição de carreira. Eu estou, por exemplo, na área de produção, ou estou na área administrativa e faço um curso de engenharia. Então, busque, né, se candidatar para vagas internas e converse com o seu gestor, converse com o gestor das outras áreas, mostre o seu interesse. Se você não falar que você quer, a outra pessoa não vai adivinhar, né? É o que eu falo assim, você é o arquiteto da sua carreira. Você é o gestor da sua carreira. A gente não senta, por exemplo, numa mesa e fala, olha, garçom, traz o cardápio. Aliás, escolhe você o prato que eu vou comer aqui. E é assim que é a nossa carreira. A gente não fala para o gestor ou empresa, gerencia a minha carreira. Esse modelo de carreira que era gerenciado pela empresa, a gente ainda escuta algumas empresas, mas a empresa não tem um plano de carreira para mim. Não, o plano de carreira é seu. É o seu plano de carreira. A empresa ela tem que ser uma empresa que dá oportunidades, mas você gerencia a sua carreira. É o que eu disse, a gente não pede para o garçom escolher a nossa comida ou fazer alguma coisa para a gente. É a gente que faz. E assim
é a nossa visão de carreira, ela tem que ser dessa forma. Ah, eu estou num local que não me dá visibilidade. Talvez seja a hora de você repensar, né, qual que foi a entrega que você teve versus a visibilidade. Talvez seja o momento de mudar, de fazer alguma transição. Então, tudo isso está envolvido com aquilo que você planejou para a sua carreira. Porque a gente faz um plano, mas não quer dizer que a gente também tem que redesenhar a rota, ou não tem que parar, repensar se aquelas ações que eu estou tomando, elas condizem com aquilo que eu planejei para a minha carreira. Né? Quantas vezes a gente já entrou numa empresa, e aqui eu posso até perguntar, as pessoas vão ter N exemplo, a gente entra numa empresa, mas aí surgiu uma oportunidade, não é muito o que eu quero para minha carreira, mas nossa, é o que tem agora, eu vou pegar, né? Eu vou pegar. E aí pega. Aí fica anos naquela função. E aí, quanto mais você se distancia daquilo que você quer, mais difícil é para voltar. Né? Mais difícil vai ser para fazer uma transição de carreira, porque à medida que você cresce, seu salário cresce junto. E aí você muitas vezes fica refém da sua remuneração. E eu entendo, tá, gente? Eu não estou aqui falando que não. Ah, mas é muito fácil estar lá falando do outro jeito. Não. O que eu estou falando é pensar desde o início, tomar decisões pensadas, não é ser refém. Por exemplo, sabe o que é? A empresa tem aqui uma promoção para você. É algo que você realmente quer? É aquela promoção que você quer? E o medo de falar não? E nunca mais receber uma outra promoção na empresa? Né? Por isso, o sinalizar. Eu estou nessa área aqui, mas eu quero ir para outra área, eu quero ir para a área de manutenção. Então, todas as minhas ações eu vou traçar pensando que eu vou fazer um movimento aqui lateral, um movimento de área, ou até mesmo a gente pode aí falar no movimento também de promoção. Mas geralmente quando você está aí fazendo um movimento, você vai, né, aprender para depois você galgar posições maiores dentro da manutenção, né, dentro daquela área que você está ainda aprendendo e desenvolvendo. É um processo de aprendizado contínuo, né? É diário para que você dê esse passo posteriormente. Né? Então, para mim, né, eu vejo muitas as oportunidades como porta de entrada, por isso o inglês, gente, o inglês ele é fundamental quando você pensa em grandes empresas, e até empresas de médio porte, hoje a gente vê pedindo inglês, porque é uma mão de obra que a empresa quer investir, é um investimento, a empresa está pagando para aquela pessoa aprender, né, fazer projetos para que ela tenha um retorno financeiro com aquele capital que ela está investindo, capital intelectual que ela está investindo, né? Então, aproveite essa oportunidade, se qualifique, aumente a sua empregabilidade, né? Para quem está aí buscando, para quem está se requalificando, o mercado ele tem altos e baixos. Né? Uma hora está bombando de vaga, outra hora não. Mas quanto mais você tiver qualificação, quanto mais você aumentar a sua empregabilidade, mais fácil será essa recolocação no mercado. E o profissional completo, né? Um profissional que transita em vários níveis, que ele passa pelas empresas, pelas experiências, e os anos são de aprendizado, não de repetição. Tem gente que vira e fala assim, mas eu estou há 10 anos na empresa. Você está há 10 anos na empresa e 9 anos fazendo a mesma coisa. Só um ano que foi de aprendizado. E aí então não foram 10 anos de aprendizado. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente olha para a nossa carreira. Está valendo a pena? Eu realmente tenho aprendido? Tem sido anos de aprendizado ou anos de repetição? Eu tenho feito as mesmas coisas de forma automática? Ou eu tenho feito coisas diferentes que me fazem repensar e que me fazem aprender diariamente? Ou eu tenho vou usar a expressão aqui, só estou lá apertando parafuso, todo dia apertando parafuso, e não tenho olhado de forma macro, né? São coisas que a gente precisa pensar na nossa carreira. Por isso, quando eu falo em gestão de carreira, ela é nossa. Esse pensamento, ele é nosso, essa autoavaliação é nossa, não é da empresa. Né? E não tem que seja o arquiteto da sua carreira, não entregue essa direção na mão de ninguém. Ela é sua, ela é uma escolha sua. Legal, eu até dei uma risadinha na que você falou, não pega o que aparecer na frente. Eu vou contar uma história rápida aqui, porque teve uma vez que ela me deu esse exemplo quando eu fui falar com ela. Apareceu tal oportunidade assim, tá pensando, ela olhou pra mim e falou, não, você não vai. Para pra pensar, não é isso que você quer. Mas é uma oportunidade. Ela, não é. Aí ela me explicou esse mesmo conceito que ela tá explicando aqui, justamente porque
eu estava tomando uma decisão mais pensando a curto prazo do que a longo prazo. E um outro exemplo que eu tenho desse é um profissional que veio me procurar uma vez, eu não vou citar o exemplo muito detalhado porque não é interesse, mas ele me procurou e falou assim, nossa, essa vaga é o que eu sempre quis. E tinha uma vaga realmente que tinha um espaço para crescer na vaga, na função. Uhum. Eu falei, bacana, se candidata. Ele falou, aí ele passou um tempo, ele se candidatou e me procurou, falou, cara, mas ali paga X reais a menos. Era pouca coisa, não era muita coisa, tinha uns bônus a menos, tal. Aí eu falei, bom, mas lá você vai crescer, onde você está hoje, você não vai, não é lá que você gosta, é lá que eu gosto. E a diferença é tão pequena, cara. Pensa bem, não, mas foi o que você falou, às vezes a pessoa vai pro lado, e aí 100, 200, 1.000, 2.000 reais, independente do valor, aquele valor faz a pessoa não ter o interesse mais de voltar para outra área e ela fica travada, né, amarrada. Isso eu já vi acontecer, já. Legal. E o demonstrar interesse. Foi outra dica também que ela marquei aqui, que ela deu uma dica também. Para quem está ouvindo, acho que não é muito comum. Eu vou falar por mim. É muito difícil um profissional chegar e falar assim, pro chefe ou para diretor, coisa do tipo, eu trabalho em produção, mas eu quero trabalhar na manutenção. Claro que tem um jeito de falar, né? Não é chegar assim, não gosto disso que eu faço, não. Eu quero trabalhar ali. Não é assim. Não é desse jeito, né? Mas esse demonstrar interesse que você falou, que eu anotei aqui, ele é interessante, porque quando você faz isso, você realmente mostra, você seta, porque às vezes quem está para cima de você, diretor, gerente, coordenador, independente, ele está te vendo de uma forma e ele está preparando alguma coisa para você naquele sentido. Aí quando ele chegar com a proposta, você vai falar, mas não é isso que eu quero, mas você também não falou. Então, essa é uma boa dica, uma ótima dica, galera. Eu acho que é uma dica que vai marcar muito o pessoal que assistir, porque não é muito comum. Eu posso falar por mim, não é muito comum esse tipo de dica não, né, Amanda? Não, pessoal, pode ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Manda aqui, tem uma caixinha de pergunta do lado, aí que eu consigo abrir aqui e até colocar na tela, ou vocês podem escrever aqui mesmo, tá? E a gente vai lendo também, pode ficar à vontade de fazer perguntas. Não sabia Eu dessa só caixinha. queria falar uma coisa, que olha que interessante, eu fiz uma reflexão agora, eu sempre achei que eu não escolhi minha carreira. Que eu fui pela oportunidade de entrar no mercado, né? Só que aí você falando isso, eu falei, cara, eu escolhi de certa maneira. Por quê? Eu não entrei na faculdade de engenharia mecânica, que era o meu sonho. Eu passei por a engenharia de agronegócios, porque era a menor relação candidato-vaga na época. E meu desejo era tão grande de entrar na federal que eu fiz desse jeito. Eu entrei para engenharia de agronegócios. E lá dentro da engenharia de agronegócios, eu tinha um foco, né? Eu falei, eu só vou fazer matéria de mecânica, porque eu quero fazer engenharia mecânica. E aí lá no primeiro período surgiu a oportunidade de fazer um projeto com bolsa, tudo, para a área de agronegócio. E naquele dia eu fiz uma escolha, eu recusei o projeto, né? Todo mundo falou, nossa, mas você é doida de recusar já, a professora está querendo desenvolver com você e tal. E eu falei assim, não, eu não quero nem me envolver, porque eu tenho foco de mudar para engenharia mecânica. E assim, mesmo que eu não tenha escolhido, né? Assim, as oportunidades eu fui, né, aquela ânsia de conseguir o primeiro emprego, né, tentar ser trainee e tudo, mas eu escolhi a engenharia mecânica que me levaria, né, a manutenção, que me levaria à área de projeto, à área de mecânica, né. Então foi legal essa reflexão para mim. Assim, às vezes as pessoas têm essa sensação que ela não está escolhendo, né, mas às vezes uma pequena renúncia é o que vai te levar para o caminho que você quer, né, então ficar atento a esses sinais também acho importante. Assim. Isso, e o escolher é isso, assim, de uma forma, às vezes, não tão escancarada, mas olha, isso não faz sentido para mim. Eu tenho uma vaga ali, mas essa vaga faz sentido para mim hoje. Não, ela faz. É fazer um balanço mesmo. Inclusive, vou deixar uma dica. Eu não sei se vocês conhecem a ferramenta SWOT, né? É aquela que a gente coloca sobre as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, ameaças e oportunidades. Ela é em inglês, mas traduzindo é isso. São 4 quadrantes. Toda vez que você tiver dúvida sobre qual decisão tomar, por exemplo, eu tenho uma proposta, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou, faz um SWOT para cada proposta. Porque quando você estiver fazendo o SWOT para cada uma dessas propostas, após você terminar a ferramenta, você se provocando, você já tomou sua decisão. Né? É uma ferramenta utilizada quando a gente vai tomar uma decisão ou ajudar um coach num processo de coach a tomar uma decisão, né? Que são 2 decisões de peso. E aí, uma das ferramentas é fazer o SWOT para cada uma das oportunidades, pensando nessas 4 dimensões, né? Nas fortalezas,
nas fraquezas, nas oportunidades e nas ameaças daquela, por exemplo, oportunidade de trabalho, né? Não, muito bom, muito boa dica, Lud. Amanda, próxima pergunta do pessoal aí. Tem pessoal perguntando aqui no chat se pode fazer pergunta. Eu falei que pode, sim, tá? Para Pode. mandar aqui, né? Fez a pergunta Eu no estava chat, pode? respondendo aqui agora. Pode. Pode, fica à vontade. Ó, o Leonardo aí batendo palmas para nós aí. E aí, Lud, pensando, né, você falou bastante, assim, sobre esse início de carreira, né? Sobre quais assim, o que a gente tem que pensar para se estruturar, para iniciar, né? Assim, você deixou bem claro, eu acho que claro para todo mundo que está aqui, que é você que é o dono da sua carreira, mesmo que você ainda não perceba isso, né? Você está iniciando ali, talvez se formando na faculdade, mas é você o dono, então você tem que procurar essas ferramentas que hoje estão tão acessíveis, né? Uma live como essa que a gente está discutindo hoje, ou outras ferramentas, para você começar a se moldar. Mas durante, né, um processo ali com engenheiro, hoje em dia tem gente que fala que é mato, né? Dá em tudo que é lugar, tem engenheiro formando pra caramba. Então, assim, como é que a gente faz? Muita gente pergunta também, né? Como é que eu faço? Até outros trainees que estão chegando me perguntam isso. Mas como é que eu faço para me destacar entre outros engenheiros, né? Assim, que eu poderia ficar, o que mais eu poderia ficar atento, né? Já dei alguns exemplos aí de melhoria contínua, mas explorar um pouco mais isso para a pessoa se destacar, né? Ficar atenta com aquilo que ela precisa para se destacar. Tá. Tem gente, né, que às vezes pela falta mesmo de oportunidade, eu vou pensar assim, ó, tem profissional que forma em engenharia, que tem tempo para dedicar só à faculdade, tem aquele profissional que precisa trabalhar para poder pagar a sua faculdade. Então, eu vou abranger esses dois exemplos que eu vou dar aqui agora, né? O profissional que está ali fazendo um estágio, ou que tem essa oportunidade de fazer sua faculdade, ele precisa muito buscar fazer um estágio na área dele, para que ele faça esse processo, né? Comece a entrar ali na área, não fazer só o estágio obrigatório, aquele do final do ano, para fazer horas. Não, muito pelo contrário, trabalhar, gente, é de graça às vezes, né? Fazer um estágio que não seja remunerado, um estágio que às vezes pague só o vale transporte, por exemplo, né? Um estágio que ele tem uma oportunidade de ter um aprendizado, principalmente quando você está começando ali na carreira, na área, você tem que, primeiro, olhar a dimensão da área. Você tem várias dimensões, só que quando você ainda está estudando, você nem sabe quais dimensões ainda tem dentro da área. Qual é o tipo de cadeira que eu posso sentar, qual é o tipo de especialidade que eu posso seguir. Então, você entrar e já ir olhando o que existe de oportunidade dentro daquela área que você quer trabalhar. É uma área grande, então eu vou tentar buscar algumas fatias, conhecer mais daquele miolo que eu quero trabalhar. Então, começar, por exemplo, a fazer estágio antes, né, mesmo que não seja remunerado, é uma ótima oportunidade para você começar a aprender, para não deixar para o último ano, né, para que você consiga vincular tanto a parte teórica quanto a prática, porque não adianta só a teoria se você não tiver a prática. Quando a gente pensa no 70-20-10, nosso aprendizado ele vem de 70% do que você faz no dia a dia, né? 20% das trocas que você tem, que seja com mentoria, com profissionais mais velhos, e 10% da parte teórica. Então, olha o 70%, olha quanta oportunidade que tem de aprender, né, quando você está ali praticando. Quando você vai para o profissional que tem que trabalhar para poder pagar a faculdade, às vezes ele tem a oportunidade de estar trabalhando dentro da área da manutenção e fazendo a faculdade de engenharia. Às vezes não. Às vezes ele tem que trabalhar em um outro porque dá um valor maior e tem família e é o arrimo da família e precisa fazer essa contribuição. Então, uma tentativa enquanto ele está na faculdade, se possível, entre na área de manutenção, que seja como um assistente, que seja como um auxiliar, para que um planejador júnior, seja para ele crescer. E para isso precisa tem um negócio que chama planejamento, porque às vezes vai ter uma queda, né, na renda ali por um tempo, né? Porque às vezes ele vai ter que diminuir o padrão de vida dele. Por isso que essa parte de transição de carreira, ela precisa ser algo pensado, planejado e organizado. Para que você não fique refém, mas que você crie as oportunidades para você. Né? Mas como que eu diferencio já que engenheiro é mato, como diz a Amanda? Toda profissão, gente, tem milhares de pessoas formando, toda. Se eu for pensar desse jeito,
Primeiro, que não é um pensamento vencedor. Se eu for pensar desse jeito, eu não me destaco. Nossa, mas será que eu vou fazer psicologia? Psicologia não dá dinheiro. Nossa, o pessoal falou que passa fome. Ah, mas se eu for pensar desse jeito, eu vou passar mesmo. Mas quem disse, né, que eu vou pensar desse jeito? Não, eu vou entrar lá e eu vou buscar ser o melhor, né? É isso, eu vou sentar lá e eu vou dar o meu melhor. Nem que para isso eu tenha que, eu brincava que nem para isso eu tenho que arrastar uma colhedora no meio do campo, mas eu vou arrastar, né? Então, assim, isso é o diferencial. Tecnicamente, qualquer um que sentar ali, que aprendeu, pode ir lá e vender. A sua garra, a sua competência comportamental, a sua atitude, a sua proatividade, o seu pensar lá na frente, a sua visão tática e estratégica das coisas, não é todo mundo que tem, não. É aí que você diferencia um bom profissional, aquele que é o diferencial. Gente, a pirâmide, ela funila quando ela sobe. Todo mundo vai ser presidente? Não. Alguns vão se destacar mais. Agora, vamos olhar o que essas pessoas têm em comum. Então, eu vou me espelhar no que elas têm em comum. Ah, eu vou olhar na liderança. Gente, no que é de bom, tá? No que é de ruim, não. Então, assim, à medida que vai afunilando, tem 5 pessoas e tem uma vaga, eu vou já com o meu pensamento positivo e os meus comportamentos serão de pensamento positivo. Quer ver? Tem um negócio que chama profecia autorrealizável. Não sei se vocês conhecem esse termo. Já ouviram falar? Profecia autorrealizável? Tá, bom. Eu estou participando de um processo seletivo, mas, nossa, eu acho que essa vaga não vai ser minha, não. Porque já tem a carta marcada, já tem isso, já tem aquilo. Né? E aí, você vai pensando isso. E o seu pensar faz você sentir e você se comportar. E aí você começa a se comportar da forma como você está pensando. Você está pensando desse jeito, você está se comportando desse jeito. E às vezes não tinha carta marcada. Às vezes tem, tá, gente? Né? E às vezes não tinha. Só que o seu comportamento fez com que você se comportasse daquela forma. Porque o seu pensamento, o seu mindset era disso, de que você não era minha vaga. E às vezes ela realmente não foi por conta da sua mudança de comportamento. Então, isso chama-se a profecia autorrealizável. Eu vou fazendo, né, conforme eu vou falando e eu vou pensando, e isso tem um poder muito grande. Por isso que eu estou falando, por que eu tenho que olhar e falar, nossa, mas tem tanta gente no mercado, tem tanta gente em todo lugar, então eu vou olhar daqui para frente. Mas tem gente numa situação pior. Não, beleza, mas tem gente em situação melhor. Por que eu tenho que olhar para quem está para trás? Eu vou olhar para quem está para frente. Né? Aqui, é positividade, é o seu mindset de eu vou para cima. Isso faz a diferença, gente. Né? O conhecimento técnico é bom, é ótimo? É ótimo. Só que isso é mais fácil de você conseguir do que você conseguir alguém que tenha as competências comportamentais, que são soft skills. Aquelas competências que realmente são um diferencial. Tem alguém falando aqui, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Ele é um excelente, ele é um coach assim, fantástico. Né? Tem esse, verdade. Tem esse e tem um livro também. Os Segredos da Mente Milionária também fala isso, né? Que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos a ações e ações a resultados, né? Vocês sabem, isso é uma parte da psicologia cognitivo-comportamental. Essa é uma teoria da psicologia que foi que originou o coaching, a psicologia positiva, que é eu olhar para frente. E o livro Mindset, ele é maravilhoso, né? Ele fala sobre mentalidade de sucesso e de fracasso. Então, o que é a nossa mentalidade. Então, só vou dar uma dica pra galera aqui, Ludmila. Pra galera que estiver assistindo, chama os esse aí. Esse aí, chama os amigos, compartilha o vídeo, porque eu descobri que eu fiz um monte de coisa errada quando comecei. Porque assim, eu tô ouvindo a live, você tá falando um monte de coisa que eu fiz errada lá há 18 anos atrás, sabe? Eu tô brincando, porque assim, bom, você não consegue voltar no passado e mudar o passado, você muda agora pra frente, né? E eu mudei algumas coisas, quando a gente conversava um pouco lá, e eu mudei algumas coisas. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tô brincando aqui com o pessoal, porque isso acontece muito comum, e aconteceu comigo. A minha decisão de curso universitário não foi uma decisão sentimental, assim, nossa, eu nasci pra fazer isso, não foi. Eu tô falando uma coisa que a galera fala, vixe, então ele não tá seguindo nada, porque ela falou, não, há 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando eu decidi por outros motivos.
Porque eu olhei e falei exatamente o que você falou. Eu falei, nossa, mas nem isso aqui não dá dinheiro. Deixa eu ver, o que que dá dinheiro? Engenharia. Gosto de engenharia, vamos fazer engenharia. Tem mecânica? Eu queria ser mecânico. Não tem, vamos para elétrica. Bom, o que que tem no caminho? Eu tô brincando porque é o seguinte, o caminho depois, hoje eu faço o que eu gosto, eu fui para uma área que eu gostava, trabalhei no administrativo e depois voltei para a área de manutenção, de gestão da manutenção, só que um ponto aqui que eu comentei, que eu estava lembrando, você falando aí, eu fui relembrando umas coisas. Eu voltei para ganhar 15% a menos do que eu ganhava, porque eu não ia ganhar mais hora extra, como engenheiro, era cargo de confiança, eu não ganharia hora extra, nada, e meu salário não mudaria na carteira, porque eu seria, bom, outras épocas, né? Eu sei que eu ganhar 15% a menos. Eu tomei essa decisão, falei, não tem problema. Estava preparado para aquele dinheiro e voltei para a área que eu gostava, de PCM e de confiabilidade. Não, confiabilidade eu não pensei na época, era PCM. Mas assim, eu dei um pouco de sorte, eu não me preparei para voltar. Então eu tô falando isso por quê? Porque você falou um negócio bem legal. A trajetória de quem não segue aquilo que nasceu para aquilo, aquilo que você tem um dom, assim, ela é um pouco mais sofrida, ela é um pouco mais... Porque você não faz aquilo que você realmente... Você está na universidade, você está falando... Tem matérias que você faz porque você está fazendo. É a verdade, né? Então você não tem como voltar lá atrás. E porque eu também não tinha condição de fazer na época. Bom, mas independente, é uma ótima dica. Então eu brinquei pra galera passar pros amigos, porque muita gente que assistir vai realmente repensar algumas coisas. Porque eu posso te dizer que eu já passei por isso e posso dizer que não... O caminho depois ele é bem mais complexo, porque você precisa estar um passinho atrás do resto da galera, né? Porque o cara já faz o que ele gosta, você não. Então você tem que aprender a gostar daquilo. Por sorte, eu voltei para a área que eu gostava, né? Mas aí por sorte, não por decisão só, né? Bom, é isso. Tem uma pergunta aqui para você, Tem Ludmila, só pra muitas gente abrir. perguntas, Everson. Vamos voltar aqui. Posso saber a primeira aqui do primeira Maurício? que foi do Maurício, isso. Boa noite. Gostaria de saber como é a visão da empresa em relação aos profissionais com doutorado, já que foi abordado o assunto específico. Uma boa pergunta essa. Bom, assim, acho que tem empresas em momentos diferentes. A gente tem empresas com visões mais modernas, empresas com visões mais tradicionais. Por isso, e aí eu vou voltar um passo, por isso que eu falo assim, antes de você entrar numa empresa, e aí você aumentando a sua empregabilidade, você aumenta a sua chance de escolha. E não de ser refém daquilo que aparece para você. Você passa a escolher onde você quer trabalhar. Porque quando você trabalha em empresas que você não tem identificação com a cultura, que a gente chama ou de fit ou de add, porque é o adicionar a cultura, é difícil para você, porque incompatibilidade de cultura, incompatibilidade de valores, daquele modelo que a empresa trabalha, quando você entra, você sente ali um peixe fora d'água. Nossa, parece que não é para mim, eu estou com uma dificuldade de adaptar aqui a essa empresa. Às vezes é uma questão de adaptação, mas às vezes é uma questão de incompatibilidade com valores mesmo. Então, quando você olha, tem empresas que supervalorizam profissionais com doutorado. Já tem outras empresas que falam, não vai ficar, porque a pessoa tem, às vezes, acadêmico, é mais um comportamento acadêmico. Ué? Mas isso pode ser uma excelente oportunidade dentro da empresa, para que você possa trabalhar dentro do perfil que a pessoa tem. Então, se você perguntar para mim sobre os títulos ou sobre a formação, para mim, Ludmila, eu olho muito mais como aproveitar as habilidades daquele profissional numa outra área, numa outra posição que faz sentido dentro do perfil que ele demonstra, do que olhar o título e falar assim, não vai dar. Nossa, vai dar, porque quanto mais gente qualificada, melhor é. Quanto a gente a estudar, ter conhecimento, amplia o seu repertório e aumenta o seu campo prático para você aplicar aquele conhecimento. Traz inovação, traz criatividade, faz com que você deixe de fazer o mesmo. E então, se você perguntar para mim sobre empresas, tem empresas que valorizam isso e, infelizmente, ainda tem empresas que não valorizam. Por isso, você aumentar a sua empregabilidade e escolher a empresa, né, que você tenha identificação e que valorize, né, profissionais, por exemplo, que gostam e que têm essa vontade de estudar e de aprender mais. O acesso à informação é muito fácil e a velocidade que ela vem para a gente é assim, enorme.
né? Então, a gente tem que aproveitar, filtrar aquilo que faz sentido, aquilo que eu quero consumir para aquela formação, para aquele conhecimento e aplicar. Então, não consigo falar pelas empresas, consigo falar que profissionais, gestores com visão aberta vão sempre priorizar pessoas com um alto grau de qualificação, né? Que pensam, que trazem visões diferentes. Ter um time com pessoas que pensam diferente, que têm conhecimento, vivência diferente, é tão rico, porque o gestor ele não pode cometer o erro de querer formar um time igual a ele. E esse time não vai fazer ele ter visões diferentes, não vai provocar ele a buscar um novo, ou buscar coisas que realmente façam ele crescer, né? Verdade. Tem mais pergunta aí, Amanda? Tem. Ele fez também mais uma que é atrelado a isso, como as empresas estão se preparando para ter profissionais que escrevam projetos para desenvolver modificações na fábrica e no produto, isso usando dinheiro de agências de fomento. Isso não... Atrelado, eu entendi que seria atrelado à pessoa que tem um doutorado, por exemplo, né? Se existe algum movimento hoje nas empresas para desenvolvimento de projetos e de produtos, né? Utilizando o dinheiro de agências de fomento. Eu não sei, gente, assim, de verdade, Tem empresas que fazem parceria, né, com universidades para desenvolvimento de produto. Até estamos trabalhando com o pessoal aqui há um tempo atrás, alguns engenheiros, estava prospectando umas empresas aqui para um trabalho, e eles vieram nesse sistema. Eles trabalharam, eles ficaram 2 ou 3 anos implementando um projeto pela universidade. Não vou citar o nome aqui da empresa, mas eles trabalharam numa empresa um tempo e agora eles desenvolveram uma tecnologia, abriram uma empresa, já faturaram não, eles receberam um aporte de 20 milhões, 20 e poucos milhões no primeiro ano deles ali. Estão crescendo bem rápido. Então, acho que é uma pergunta interessante. Essa eu jogo pro universitário, o Deverson, que respondeu bem aí. Você entende a pergunta. Não, mas eu também entendi isso mesmo. Depois até você manda aí, Maurício, é isso mesmo. Mas eu também entendi isso. Só que eu enxergo que uma realidade é verdadeira, né, Deverson? Assim, a pessoa que está na empresa e começa a desenvolver um trabalho dentro da universidade caminha mais rápido do que o contrário, né? Hoje no estado atual das empresas, né? Eu conheço algumas pessoas que estão dentro das empresas e aí começam um mestrado, começam um doutorado acadêmico, né? E conseguem trazer esse projeto para dentro da empresa, né? Porque ele já está lá. Então o caminho hoje, o contrário, ele é mais fácil, né? Do que uma pessoa que está na universidade a ingressar numa empresa, né? A Ludmila falou um negócio... Por agência de fomento. Desculpa, Amanda. Desculpa, não, pode falar. Eu estou lendo a outra pergunta aqui. Enquanto você lê, a Ludmila falou um negócio também que é bem legal. Aí a gente vai lembrando um pouco Bom, a gente está há algum tempinho já no mercado também, né? 18, 19 anos. E uma coisa interessante, né, pessoal? Quando ela falou que sempre você vai achar empresas que vão valorizar certas habilidades ou diplomas ou N coisas, né? E outras que não. Eu lembrei de 2 passagens aqui na minha carreira. A primeira, que a empresa que eu trabalhei era familiar quando eu comecei, e ela liberava a gente meia hora mais cedo. Todos que quisessem estudar aqui, ela sempre dava um jeito de a galera que quisesse estudar, ela colocava num horário administrativo, não vou falar todos, mas porque nem sempre é possível, né? Mas uma boa parte dos funcionários, e liberava meia hora mais cedo, porque a gente tinha que viajar em torno de 1 hora de uma cidade para outra. A gente saía mais cedo para poder tomar um banho ali, pegar um outro ônibus e ir para outra cidade. E além disso, ela pagava também o curso, eu consegui fazer por conta disso, ela pagou metade do meu curso. E sem nada em troca. Então, tipo assim, não tinha nada em troca, retenção, nada. Então, por mais que era uma empresa familiar, né, sou muito agradecido a eles até hoje, né, e olha só, a empresa tinha esse valor de querer que as pessoas estudassem, né, e um outro que eu me lembro, eu também não vou citar o povo local, tudo bem, todo mundo vai entender, porque quem está aqui na sala estava nesse lugar, mas existia uma valorização muito grande, quem trabalhou com a gente, de, entre aspas, forçar, entre aspas, né, mas de pedir, de incentivar acho que é uma palavra legal, não é forçar parece estar empurrando a pessoa a fazer, mas incentivar as pessoas a estudarem, ao contrário, e tem empresas que fazem o contrário, elas não te incentivam, te dificultam para você fazer isso, e a gente incentivava muito, né, dava oportunidade e tal. Então acho que é uma boa reflexão, né, fazer essa parte desse fit cultural que você falou, né, de você se encaixar na empresa, a empresa também se encaixar
para você faz muito sentido, né? Tem empresa realmente que vai olhar para o cara que é acadêmico e vai falar assim, não, isso aqui não vai aguentar o dia a dia, porque já tem esse preconceito, né? Mas tem empresa que vai olhar e falar que bacana, é um cara que ficou mais 2, 3 anos numa universidade, então ele tem uma bagagem acadêmica maior do que a que eu tenho hoje, vai me trazer retorno também, legal. Tem mais perguntas, E Amanda? às vezes você não entrar nessa empresa é um bem que você faz a si mesmo, porque se você vai chegar lá, você vai ter a sensação, isso aí eu passei por isso uma vez numa empresa e eu tinha a sensação que eu passava pelo meu cérebro numa estante, assim, todo dia, falava, oi, tudo bem? Mas eu não te uso, mas tudo bem. E assim, é a melhor coisa que você faz, né? Se a empresa não te quer, ela não vai usar suas habilidades, o que você estudou, às vezes é melhor para você realmente não estar lá, né? O Rodolfo comentou aqui, né, que essa questão do estágio é extremamente importante mesmo, que ele estagiou por 2 anos, né, e realmente não foi fácil, mas que ele é prova viva de que esse esforço compensa muito no final das contas, né, no estágio. Ele falou, recomendo a leitura do livro Poder Sem Limites, né, acho que você comentou aí, né, Luiz? Foi um livro muito bom que mudou a vida dele. E aí tem uma outra pergunta aqui do Pedro. Pedro, nosso seguidor aí, muito legal, fez um depoimento, a gente vai lançar semana que vem o depoimento do Pedro sobre o nosso e-book. O que vocês acham do profissional que prefere buscar e mostrar os resultados onde possa ser visto pelo empregador como uma oportunidade? Deixa eu ler de novo. Mostrar resultados onde possa ser visto pelo empregador como uma oportunidade. Como mostrar esse resultado, pelo que eu entendi, né? Como mostrar esse resultado para ele ter uma oportunidade. Mostram mais resultados. Isso. Bom, tem várias formas, né? Primeiro é não esperar que as pessoas peçam. Pensar em soluções, pensar, criar, por exemplo, o seu modelo, o seu resultado, ter isso ali escrito. O que eu sempre... Tem gente que chega no final do ano e fala, nossa, mas o que eu fiz ao longo desse ano? A pessoa fez tanto, mas ela nem lembra o que ela fez. Por quê? Porque ela não tomou nota dos resultados, porque ela não fez aquilo virar uma entrega, virar um documento para ela. Tem gente que sabe botar ovo, tem gente que sabe cacarejar em cima do ovo dos outros. Então, assim, né, bote o seu ovo e cacareje em cima dele, entendeu? Não deixe as pessoas cacarejar em cima do seu ovo. Eu não estou falando para criar um ambiente competitivo, não é isso, mas assim, seja justo com você, você fez a sua entrega, mostre o seu resultado. E aí eu falo que entra a organização, você se organizar para mostrar seu resultado. Quer ver um exemplo disso? Às vezes, pensar em elaborar currículo. Quando você pensa ali, principais realizações do seu currículo, principais entregas que você teve naquela empresa. A gente está falando de projeto, a gente não está falando de rotina, porque rotina todo mundo faz. Qual foi a sua entrega? A sua diferença naquela empresa? Aí a pessoa fica assim, nossa, mas eu não sei. Aí toda tímida, nossa, eu fiz um projeto assim, assim, assado. E rendeu quanto? 1 milhão para a empresa. Ai, você tá tímida para falar que o seu projeto teve um retorno para a empresa de 1 milhão? Se você está tímido para falar do seu trabalho, como que você quer vender isso para os outros? Como você quer mostrar isso para os outros? Né? A vida da gente, a carreira da gente, a forma como a gente faz, é tudo influência. É negociando, é falando. Faz, então, 2 slides. Mostra que seja no final do semestre, se o seu gestor não te pediu, não sentou com você, não te deu um feedback, né? Senta você com ele a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Mostra para ele a entrega. Olha, eu desenvolvi tais e tais projetos, né? E aqui eu tive esses números, um resultado consistente, esse indicador aqui trouxe isso e isso de melhoria. Vai fazendo um plano com as suas ações e vai dando cheque daquilo que você fez. Porque isso é o seu histórico. Você faz tanta coisa, só que você esquece. Porque você é engolido pela rotina do dia a dia. E aí a gente acaba entrando no modo operacional, de fazer aquilo do dia a dia, mas não de parar e pensar. Né? Isso, gente, a carreira... Aí eu falo, o trabalho, a carreira, não é só execução. A gente precisa pensar, planejar. Isso precisa estar anotado, precisa deixar as outras pessoas verem o seu resultado. Mostra isso. Se você não mostrar, se você não falar, o que parece óbvio não é óbvio. Para você pode estar parecendo que as pessoas estão enxergando o seu trabalho. Só que se você não estiver falando, não mostrando, não vai ter. Aprenda a cacarejar, gente. Não bote só o ovo, cacareje em cima do ovo que você botou.
né? Só vou me arriscar a falar um negócio aqui, Ludmila, e aí você pode ficar à vontade para corrigir, que você que é Uhum. especialista aqui, que tá. Mas eu queria fazer um comentário, você falou um negócio, aí é legal, a gente vai lembrando de algumas coisas assim. Quando você falou assim, mostre, apresente o seu resultado, sua entrega, poxa, não tem nem como discordar, né? Perfeito. E um ponto, vou me arriscar a falar aqui, tá? Não sou especialista, e por favor, me corrija se eu errado. Todo Eu mundo sempre aqui é. falava, eu sempre falava pro pessoal, tinha um cara que trabalhou comigo, e ele trabalhava numa empresa familiar. Eu vou citar um exemplo bem genérico assim, porque não é o objetivo falar dessa pessoa. E ela uma vez olhou para mim, em empresa familiar muito pequena, você está muito em contato com o dono ali, então é natural que o dono esteja vendo você trabalhar. Então Uhum. você não tem que fazer a apresentação 100% do teu resultado, porque ele valoriza essa correria, essa rotina. Tem essas empresas que valorizam. Quando você vai entrar numa empresa maior, numa empresa de médio porte ou grande porte, você tem uma hierarquia. Então você não vai ser visto por todos na empresa, vai ser visto por alguns. E eu falava muito para ele o seguinte, eu falava assim, você não precisa fazer um relatório no computador Mega Blaster para a gente levar para o nosso gerente na época. Só me fala quanto que você economizou em tal item que você está economizando, cara. Eu estou vendo que você está economizando, me mostra aqui, pode estar num papel de pão. Se você tiver, eu vou levar para o Uhum. gerente. E aí vem a segunda parte da minha observação. Então não precisa ser um relatório mega lindo, dependendo da posição que você está. Porque se você está numa posição chão de fábrica, você é um cara que não tem acesso a um computador naturalmente. Você falou de um assistente que está entrando na manutenção, Uhum. ou um mecânico que está entrando, mas você tem acesso à informação. Você economizou isso, economizou aquilo, melhorou aquele resultado, aquele processo. Você tem que mostrar isso, não necessariamente no computador. E o segundo se você é um gestor de equipe, o sucesso da tua equipe te leva para cima. Você não precisa usar o resultado deles para se provar. Uhum. Eles se provando com o resultado deles, eles te levam naturalmente. Então, tomar um pouco de cuidado com o seu trabalho é da equipe, dê o valor para a equipe, porque você é chefe de uma equipe. Sim, O seu sim. resultado é o resultado deles. Então, estou falando que eu já vi os dois casos, né? Eu já vi gestores que faziam a equipe aparecer o tempo todo, e esse cara foi, e caras que seguravam muito a equipe para mostrar que ele entregava, e aí a equipe começa a sacar isso, né? Falar assim, peraí, o resultado é nosso, é meu, e esse cara tá tomando o meu resultado. Sendo que ele podia ter feito um pouco diferente. Falei besteira? Falei alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. Assim, primeiro que eu já penso que esse primeiro exemplo, esse exemplo do gestor se apoderar daquilo que é da equipe, né? Eu acho que a gente, esse tipo de comportamento ele nem cabe, né? Assim, o resultado é do time, a entrega é do time, né? Leve o seu time, mostre, coloque o seu time para apresentar, coloque o seu time para falar, né? Para levar o resultado, né? Porque é uma oportunidade dele desenvolver, de você, né, de mostrar o trabalho do seu time. E você, gente, um líder, ele forma pessoas. Se você não está feliz com a formação da sua equipe, com o crescimento do seu time, você precisa repensar seus valores como líder, né? O crescimento do meu time me incomoda? Cara, então você realmente é um líder? Você está fazendo ali, né, o seu papel mesmo de gestor, de promover, né, de criar um ambiente em que as pessoas elas tenham essa oportunidade de desenvolver, de mostrar o seu trabalho, né? Do mesmo jeito, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, um PDI, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, em que algumas das ações é participar de alguns fóruns com o nível acima, para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu desenvolva um repertório para conseguir transitar em outros níveis da organização, faz parte de um modelo de PDI, por exemplo, para o seu desenvolvimento. Por que não promover isso para o desenvolvimento da sua equipe? Por que não levá-los? Por que não mostrar? Se apoderar do resultado do outro, não está certo. Assim, não é um valor que cabe como um gestor de equipe. Eu sei que ainda acontece muito, né? Mas não é o modelo, não é a forma como a gente precisa levar isso para frente, a gente precisa fazer a diferença. Fazer a diferença envolve ser um bom líder, ser um bom funcionário, né? Pensar à frente, pensar aquilo que os outros não estão pensando, levar ideias, levar seu resultado, mostrar, impulsionar. E não ser mais um ali. Eu brinco que não tem que ser a vaquinha do presépio, né? Você tem que ter sua autonomia, você tem que ter o seu posicionamento. E aí, gente, eu não estou falando com grosseria, com rispidez, não é isso. Mas é até a forma como você se posiciona, o jeito que você fala, os argumentos que você tem,
contrapor, né, de forma educada, saber a hora de avançar e a hora de recuar em uma conversa. São habilidades que você vai desenvolvendo ali no seu dia a dia. E isso, né, depende, só voltando no soft skills, que a gente falou lá atrás, da sua inteligência emocional, do seu autocontrole, da sua regulação para ter conversas desse tipo. Para que você mantenha o seu posicionamento, mantenha firme. Nas primeiras conversas pode gaguejar, pode tremer a voz, pode ficar trêmulo, porque você está sendo exposto a situações que você não viveu antes. Mas aquilo vai te dar caixa, vai fazer você ter estofa para sentar em cadeiras para que você cresça profissionalmente. Legal. Teve Amanda? teve uma pergunta aqui que passou e eu não consegui Tem mais ler. um monte aqui, quer ver? Eu tô na do Mário, Eu não sei se passei teve uma por antes aqui. todos que... Não, tem a do Mário aqui. Qual a influência do tempo de atuação na área técnica para ascensão à área de gestão? Muito tempo na técnica muito tempo na técnica pode afetar uma transição? Bom, é o Mário? Será que o Mário estava no início Mário. da live? Será quando eu falei da carreira W? Boa pergunta, Mário. Responde pra gente aí, por favor. Porque, bom, vou Mas você responder. falou no começo, né? Não é verdade, Mas você eu falou vou, no começo. mas eu vou responder. Por quê? Até então, o conceito que tinha, que ainda tem nas empresas, é sobre você ser um especialista ou você ser um gestor. E aí, as duas, elas não têm que se excluírem, elas não são excludentes, elas são complementares. Você tem gestor que tem capacidade técnica e você tem gente técnica que tem. Ah, chegou atrasado, sem problema, Mário. E tem gente técnico que tem capacidade de gestão. Então, quando a gente fala nesse novo modelo de carreira W, que é você ter competências tanto para gestão quanto para a parte de técnica, faz com que você se torne um profissional bem visto, um profissional muito mais procurado, um profissional muito mais valorizado dentro da organização. Por quê? Você vai do técnico à gestão, da gestão ao técnico. Gente, quanto mais adaptabilidade, quanto mais você transitar em níveis diferentes, quanto mais você tiver um leque de competências, que seja técnica, comportamental, isso é vivência, e aí são os anos de aprendizado, mais oportunidade, mais chances você vai ter, que seja de ir para uma área de gestão, que seja para uma área técnica. Você é um técnico, um engenheiro, por exemplo. Ah, mas vai ter um projeto X. Olha, procura a pessoa. Eu posso ser o gestor desse projeto? Eu estou te procurando por quê? Eu tenho competências para sentar e gerir esse projeto, porque eu tenho isso e isso. Conversas estruturadas. Você tem que estruturar uma conversa para você ter, para chegar, para pedir, para falar. Eu vejo as pessoas ainda muito tímidas, no sentido assim, mas o meu gestor não me deu oportunidade. Você pediu, né? Você foi lá e falou, bateu lá na porta. Olha, eu estou, né, estou falando com você, gestor, que a minha vontade de carreira é essa. Que são as conversas que tem que ter com o gestor, de feedbacks. Não precisa ser um feedback semestral. Quanto mais feedbacks você tiver, mais essa relação de proximidade, mais fácil vai ser. Né? Por isso que a gente falou aqui, Mário, de falar para as outras áreas, né? Dessa vontade sua. E as competências. Eu acho que eu vou falar aqui de uma forma geral, quando a gente pensa tanto em cargos técnicos quanto em cargos de gestão. Competências de autogestão, né? Você se autogerir. Né? Por quê? A gente está num modelo de mudança de era das organizações. As organizações agora, né, a tendência, a gente olha, por exemplo, mas são empresas de tecnologia, menos níveis hierárquicos, mais autogestão. Por quê? Mais autonomia. As equipes precisam ter mais autonomia, né, para que elas desenvolvam o trabalho e não só aquela relação comando e controle, eu mando e você obedece, gente, ela não existe, ela não cabe mais. Né? Quando você olha numa geração Y, quando você olha numa geração Z, né, até numa geração X, que às vezes tem ainda essa visão, ou vice-versa, a Y, que quer ter essa visão de comando e controle com a geração Z. Então, as pessoas têm que se autogerir seu tempo, autogerir a sua produtividade, autogerir os seus indicadores. Por quê? Para que você aumente a sua empregabilidade. Inteligência emocional. E aí eu vou desdobrar para pensar assim, o meu autoconhecimento. Né? O quanto você se conhece. Por exemplo, em alguma situação, você sabe que
às vezes a forma como, em alguns fóruns, a pessoa falar, vai falar, vai despertar a sua raiva. O quanto você se autorregula, o quanto você se controla dentro daquela situação. Né? Porque às vezes a pessoa explode. Ah, mas a gente não pode promover o fulano porque o fulano não tem maturidade emocional ainda. Então, você parar e repensar o quanto você controla a sua raiva, a sua gestão, o seu equilíbrio, né, emocional em determinadas situações, o nível de maturidade, seriedade, o nível que você passa de postura, de firmeza na empresa, é o que vai falar sobre a sua promoção, sobre a sua transição de carreira, como você é visto. Às vezes eu acho que eu sou visto de alguma forma, mas eu estou com uma visão tão errada, uma autopercepção tão errada. Por isso é importante você buscar feedback das pessoas que você confia, feedback do seu gestor, dos seus pares, você se calibrar. Peraí, a minha autopercepção é realmente como as outras pessoas têm me visto? Né? Praticar, gente, a autoconsciência, a regulação social que a gente fala, né? De olhar, de buscar a empatia com o outro na relação de trabalho. Por exemplo, eu sei que aquela pessoa ali em determinada reunião, uma situação, vai deixar ele estressado, ele vai perder o controle, ele não vai saber executar ali o serviço de manutenção correto. Eu entro e auxilio aquela pessoa. Né? Naturalmente, eu vou ser um destaque dentro da equipe quando eu começo a mediar conflitos, quando eu começo a ajudar nas relações, né, das pessoas próximas a mim. Não olhe só para o meu umbigo. E aí a gente fala de relacionamento interpessoal e a gente fala de empatia, que é essa regulação, essa consciência social, quando eu olho para o outro, para o meu colega. Né? Quando a gente fala de adaptabilidade, eu sou um profissional que me adapta ou sou um profissional resistente? Eu sei que mudar dói. E não mudar também dói. Então, qual dor eu vou escolher? E aí, quando você pensa em adaptabilidade, eu estou numa empresa que vai passar por uma transformação, mas eu estou resistente? Eu conheci qual que é o propósito da mudança? Essa mudança faz sentido para mim? Porque quando você conhece, quando você entende que faz sentido, é mais fácil da gente se adaptar, é mais fácil da gente fazer ela acontecer. Né? Se chega alguém para você e fala assim, eu quero que você faça isso. Aí você fala, mas eu não concordo. Essa pessoa, né? Você vai fazer? Muitas vezes você não vai fazer. Só que você vai buscar entender, não, mas peraí. Se não vem, a gente busca, peraí, eu vou fazer isso daqui para quê? Isso aqui vai levar a qual objetivo? Né? Isso aqui vai levar a qual resultado? Quando isso faz sentido, a gente faz naturalmente. Né? Então, faz parte da adaptabilidade. Mas a empresa não me comunicou. Então, procure você. Procure você, não fique só esperando as coisas virem prontas e caírem no seu colo. Né? Por isso que eu falo, crie a sua oportunidade, crie o seu espaço, ocupe o seu espaço dentro da organização. Né? Onde tiver vácuo, alguém vai ocupar. Então, não deixe o espaço vago, aquele espaço que te pertence. Né? Vai ocupando. Quando você menos vê, o seu crescimento já aconteceu, você já é reconhecido pelas outras pessoas. Né? E se posicionando, né? De forma ali, né? De forma firme naquilo que você acredita, né? Conquistando seu espaço. Né? Eu até fiz. Pode falar. Não, é que você falou, de novo, né? Vai relembrando todos. Né? Eu vou ficar falando 20 anos, daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou velho. Mas eu lembrei de mais uma coisa. Todas as transições, eu passei por muitas transições dentro das empresas, né? Todas elas foi porque, para todas, praticamente todas, foi porque eu ocupei um espaço a mais que não necessariamente era aquilo que fazia a minha função. Vou pegar só um exemplo do primeiro. Eu disse que eu fui trabalhar com estudos de viabilidade, custo e tudo mais, que eu trabalhava no PCM, e nós refizemos todo um trabalho de árvore, de cadastro de equipamentos, e precisava associar, coisa simples, hoje é muito simples, mas na época ninguém sabia fazer isso, associar novos centros de custo. Uhum. E eu não precisava fazer aquilo. Né? Eu tinha meu serviço, que era ordem de serviço, até provavelmente o Anderson Carazinho não vai estar assistindo aqui, ele é advogado agora, trabalhava eu e outro, ele ajudou bastante, porque a gente dividia o serviço, então a gente acelerava e fazia bem rápido para a gente poder ter algumas horas do dia para a gente alterar a árvore de cadastros. Ninguém pediu para a gente, claro, porque a gente, nosso engenheiro responsável, o nosso coordenador, ele também não pediu, mas a gente sabia que precisava fazer, assim, uma vaga ideia do que precisava fazer. A gente começou a fazer, e nessa de começar a fazer, a gente começou a trocar muita ideia com o pessoal do administrativo.
para entender o que era um centro de curso, que a gente não sabia o que era um centro de curso. E nisso apareceu uma vaga lá e era familiar, não teve nem... Aí teve a carta marcada, que eu vou comentar aqui, que você falou, eu anotei aqui. E quando apareceu, ele falou, cara, você quer a vaga? E eu falei, quero. E foi muito engraçado, que quando eu fui no RH fazer a entrevista, era uma entrevista de carta marcada, já estava certo que ia ser eu. A psicóloga na época falou assim para mim, não, legal, você faz administração? Eu falei, não. O que você faz? Eu falei, engenharia elétrica. Ela falou, pera um pouquinho, pegou, eu acho que alguém fez alguma coisa errada. Eu falei, agora danou, né? Porque agora eu já falei que vem. Aí o meu gerente, que me contratou na época, falou, não, é ele mesmo, porque ele fez isso de curso. Uma coisa simples, não precisava fazer, até agradeço ao Anderson Carazzi, provavelmente ele não vai estar aqui, que ele é advogado, mas porque a gente dividiu e nesse momento eu acabei aparecendo para uma outra área numa coisa simples. Isso que você falou, eu poderia simplesmente, eu e ele, né, porque a gente dividiu o trabalho, a gente poderia ter falado assim, mas por que a gente vai fazer isso? Ninguém pediu para fazer isso. Não faça, vamos continuar digitando nossas fichinhas aqui, nossas OS. Provavelmente eu estaria lá até hoje, né? Porque eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Então, é um movimento legal que você falou, é você ocupar um outro espaço, né? Ninguém precisa te pedir para você fazer algo a mais. Faça naturalmente, né? As pessoas vão te enxergar por aquilo, né? E algumas vão te odiar pelo mesmo motivo. Fica a dica. Porque quando você começar a fazer, eu não vou citar o nome do outro cara, que a gente passou por uma situação onde pessoas que trabalhavam com a gente nos chamaram para conversar e falaram, ó, vocês têm que maneirar o pé. Vocês estão muito acelerados, fazendo coisa a mais do que estão pedindo. Ele falou, bom, a gente vai continuar. Era eu e outro profissional. A gente vai continuar. O cara falou assim, eu não consigo acompanhar, não vou acompanhar e não quero. Bom, se você não quer, é outra história. Se você quiser vir com a gente, estamos juntos. Não quer, a gente vai sozinho. Então, assim, é uma boa dica. Sempre você ocupar um espaço a mais. O não querer também é uma escolha, quando a gente falou lá atrás da carreira, né? A gente faz escolhas, né? No caso desse exemplo que você deu, não quero, ok, tudo bem, você não quer, né? Mas eu quero, então eu vou continuar. E isso é outro exemplo quando a gente fala sobre a parte de destaque. Como eu vou me destacar no meio de tantos engenheiros? Dessa forma, né? Porque não é só o técnico. Gente, o comportamental, o soft skill que a gente falou aqui, é o que faz a diferença, né? Algumas funções eu realmente preciso do cargo técnico. Ok, você tem o seu conhecimento técnico, mas como que eu vou fazer com que eu cresça? É através da sua atitude, é a sua característica, é como você se comporta no dia a dia. Né? Como você constrói pontes, como você constrói os seus relacionamentos, como você olha o todo. Não, eu estou aqui hoje, mas o meu objetivo é ali. E para eu chegar ali, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Por isso que eu falei de construir a sua carreira. Né? E em alguns momentos vai ter que redesenhar a rota. Peraí, deixa eu avaliar se esse é mesmo o caminho que eu tenho que seguir. Não, é para cá, é para cá. E aí você vai dimensionando e avaliando de acordo com o seu planejamento. A sua carreira, a gestão da sua carreira, ela é sua. Essa ideia de plano de carreira que a empresa vai entregar pronto para você, gente, tem que desconstruir isso. Porque isso não existe mais. A gente não dá essa decisão. Eu lembrei de um caso aqui, só para concluir esse assunto, tá? Que casa bem com isso, né? O engenheiro, ele muitas vezes, para quem está começando, né, e está se formando engenheiro, a gente não tem influência, a gente não tem liderança direta sobre as pessoas, né? Em geral, né? Existem alguns casos que sim, mas você não tem liderança direta. Você precisa influenciar muito. E só ter o conhecimento técnico do que é correto fazer, por exemplo, não garante esse sucesso. Eu passo por diversas situações do dia a dia que eu sei o que é certo fazer para que meu equipamento não falhe de novo. Só que se eu não convencer o mecânico que aquilo é o correto, se eu não conversar com eles, né, e assim, ouvir todo mundo fazer, eles entenderem que são parte daquela solução, com certeza ele tem como me vai passar ali e falar, não, ela falou que isso aqui tem que ajustar tanto, mas não precisa disso tudo. Entendeu? E eu não vou conseguir conferir todos os passos do serviço dele, né? 100% das vezes em todas as atividades. Então, como engenheiro, você tem que desenvolver essa capacidade, né? Essa habilidade de influenciar as pessoas para fazer aquilo que você acredita e você sabe que é correto. E isso passa do ponto do técnico, não é? Não é só ter a técnica, é só saber exatamente o que fazer. Né? A gente está falando de pessoas. É o relacionamento. É igual eu comentei lá atrás, quando a gente pensa de construir. Não adianta você chegar com algo pronto para ser implantado para quem executa e conhece a atividade no dia a dia.
Tem um termo que tem sido utilizado muito, que é o co-construir. Eu construí a várias mãos. Chama ele, põe ele dentro do processo. Vai ser muito mais fácil, porque ele vai entender o porquê daquilo. Ele vai entender qual é o objetivo por trás daquele padrão, por conta, atrás daquela mudança que você está solicitando. E aí as coisas se tornam mais fáceis, né? E essa habilidade, isso a gente desenvolve, né? Isso a gente aprende, esse tipo de comportamento a gente tem que ter isso, e essas oportunidades a gente cria no dia a dia. Só retomando um ponto, Amanda, que você falou, às vezes, e teve a pergunta do técnico. Eu sou técnico, mas fazer uma transição para um cargo de gestão, alguma coisa assim. Eu lembro quando você você não tinha ainda a equipe, e aí a gente conversando, Amanda, gerencia o jovem aprendiz, pega um estagiário, Amanda, gerencia o estagiário, começa a fazer gestão. Verdade. Mas eu não tenho gestão direta. Ué, pega lá na área, gerencia ali o seu jovem, gerencia o seu estagiário, coloca as pessoas ali, ensina eles, mostra como que é, porque ali você vai estar aprendendo. Eu nunca tive. Não, eu já tive experiência. Né? Eu busquei, eu criei oportunidade, eu vi uma oportunidade ali e pedi para fazer daquele jeito. Né? E aí as coisas acontecem. Criem oportunidades. E foi desse jeito mesmo. E foi engrandecedor demais, nossa senhora. Foi muito bom. Não existe engenheiro, aliás, não existe ninguém em nenhuma posição que não tenha que uma hora ou outra usar um soft skill. Não tem como. O cara pode ser técnico. O cara pode ser técnico tanto que for, uma hora ele vai ter que ter, no mínimo, a entrega do projeto. Vamos dizer que ele trabalha sozinho. Só que ele tem que entregar o projeto. Até nesse momento, ele tem que saber como, no mínimo, negociar ou... alguém me elogiando aqui, porque a Amanda sempre me critica, ó. Ótimos gestores, Amanda e Débora. A Amanda sempre me critica nas lives aquilo de mim. É um ponto negativo para a Amanda aqui. Depois a gente conversa. Não, é que ela quis ser educada. Tô brincando. É sempre assim, entendeu? É sempre humilhação para mim. Mas, e aí, e assim, você acaba... eu trabalhei com vários ótimos engenheiros, muito técnicos, muito especialistas, muito mais do que eu, só que não conseguiam nem explicar o que eles estavam fazendo. Então, tipo assim, tinha essa dificuldade. Isso atrapalha muito, porque não só isso, negociação, visão, um monte de coisa ali que ele tem que ter. E só da carta marcada, que eu anotei aqui para lembrar de uma coisa rapidinho, eu citei que eu já participei de um carta marcada, isso acontece mesmo, não é muito comum, mas de vez em quando tem. Só que tem um detalhe, se aparecer uma na tua empresa e você achar que tem a carta marcada, como a Ludmila falou, pode ser que nem tenha, mas mesmo que seja, eu conheço muitos profissionais que se deram muito bem, foram para o caminho que precisavam, e quando eles foram participar de um processo, tinha uma carta marcada, que todo mundo sabia quem era a pessoa, mas não é porque tá lá, carta marcada, só para todo mundo entender, não é porque já a Ludmila que está na vaga está assinado, não, porque está tão claro que a Ludmila está preparada para aquela função, que se ela participar, ela vai entrar, porque não é porque já está para ela, é porque é natural muitas vezes as pessoas olharem, né? Só que quando eu me candidato para essa vaga, isso aí eu já falei para muitas pessoas, e muitas pessoas fizeram dessa forma, e eu já fiz assim também. Eu estou me candidatando, eu também estou mostrando para a empresa, olha, essa função eu também quero. Tudo bem, a da Ludmila hoje, ela está na frente, legal. Só que eu também quero, porque pode ser que pareça uma do lado. E aí alguém vai falar, olha, o Débora tentou aquela vez, a Ludmila estava mais preparada, mas agora está com muita cara dele, essa vaga. E tem várias situações assim, né? Já participei de processos, eu mesmo participei de processos, que eu sabia que provavelmente seria outra pessoa, naquele momento ela estava mais preparada, mas eu estava dizendo para a empresa, eu quero também, então estou aqui na fila do pão aqui, galera, tá? Estou esperando aqui, acho que isso é bem importante também, né, Amanda? É você verdade. Fica me criticando como gestor. Não, Débora foi meu melhor gestor ali na época do training, me desenvolveu, que me levou... Cuidado! Então, não, foi muito bom, eu te critico assim na brincadeira, tá? Mas que bom, você que meio bom, mala comigo às vezes, né, Ludmila? Você sabe, né? Sim, para o seu crescimento. Então, um dia eu quero poder contar a primeira atividade que você me fez fazer, quando você foi meu gestor. Um dia eu vou ter essa oportunidade. Você foi organizar um container, pode falar pra galera, você foi organizar um container. A Ludmila não pode, agora a Ludmila pode saber, ela não podia saber na época. Ele estava querendo avaliar a sua resiliência. Exato, exato. Uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Mas a gente falou tanto de soft skills e como desenvolver isso, como calibrar
a minha percepção, como fazer isso no dia a dia. Né? Primeiro, quando a gente busca feedbacks com outras pessoas da nossa postura, do nosso comportamento no dia a dia, o feedback do gestor, né, que é o superior imediato. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, busque mentores, né? Não só para a parte técnica, mas de vivência. Por quê? Lembra no 70-20-10 que a gente aprende os 20% com a troca? Né? Um mentor que realmente vá te ajudar com as experiências dele, você levar situações para que a vivência, o caminho que ele já percorreu, te ajude a encurtar alguns caminhos ali no seu dia a dia, no seu aprendizado, no seu desenvolvimento profissional. Procure pessoas que você... E aí eu não estou falando assim, só dentro da área que você quer atuar. Tem uma pessoa ali que tem é bem vista pela empresa pela forma como ela se comporta, pela forma como ela conduz as situações, ela media conflito. Procure ela, né? Pergunte, né, se ela já teve alguma experiência como mentora, se ela poderia ou ele, né, mentorar, ser seu mentor durante um período para que você pudesse desenvolver essas habilidades. Na verdade, desenvolver e potencializar. Às vezes a gente fica olhando só para o desenvolver, mas às vezes eu tenho habilidades tão fortes, por que não potencializar? Aquilo para que me coloque num patamar diferente. Aí a gente fica olhando só para o que eu tenho que desenvolver. E o que eu tenho de bom? Eu tenho que potencializar isso, porque da forma como eu potencializo, aumenta as minhas chances dentro da empresa. Né? Buscar essa pessoa, ela facilita, ela te ajuda a calibrar, né, a sua autopercepção, a sua percepção, enfim. Ótimo ponto. Muito bom, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente acabou as perguntas aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí. Só para ficar no momento nostalgia, pode parecer uma bobeira isso que a Ludmilla falou, talvez pra galera que tá chegando, tipo assim, nossa, vou procurar um cara em outra área, um mentor. Será que alguém vai querer me ajudar? Primeiro que vai. A galera adora. Quando alguém me procura, até hoje, algumas semanas atrás, uma pessoa me procurou para ajudar ela num projeto, assim, aleatoriamente, não foi um mandado a fazer isso. Poxa, é tão bom para quem tá ajudando. É tão gratificante, é muito legal. E eu já passei pelo contrário, fui forçado, e não foi uma coisa que eu quis na época, mas eu faria hoje, porque eu vou contar aqui rapidinho. Eu só pedi para um diretor parar de falar que ele estava falando demais no meio de uma reunião. Eu era moleque ainda, novato, novo. Eu falei para ele, cara, só você quer falar aqui, velho. Mas eu falei de um jeito mais bonito, eu não falei assim. Ele começou a falar, falei, mas pô, deixa o pessoal falar também. Aí não ficou legal. Eu posso contar, porque eu também errei muito no caminho, ainda erro até hoje, né? E um outro diretor que foi meu mentoring, meu mentoring, né? E ele, na primeira reunião, ele falou um negócio pra mim que eu não vou esquecer. Ele falou assim, por que você tá aqui? Porque o mentor, acho que eu não sou especialista, mas ele fazia eu fazer uma auto-reflexão. Ele não me falava nada do que eu tinha que fazer, era sempre auto-reflexão. Por que você tá aqui? Eu falei assim, porque eu mandei o cara ali parar de falar. Não parava de falar, só ele que não queria mandar, só porque ele é diretor. Ele falou, você não sabe negociar, cara. Você falou certinho, porque ele estava incomodando a reunião. O outro diretor estava incomodando, todo mundo queria falar o que você falou, mas ninguém falou. Por quê? Porque você tem que saber a hora de se posicionar, a hora de negociar. E aí ele começou a me dar uma aula disso, mas no sentido de auto-reflexão. Li alguns livros, sempre as reuniões com ele, então isso é muito legal. Para quem está começando a carreira, eu fui forçado, porque foram 3 horas de feedback, 2 o diretor falando para mim que eu não podia falar daquele jeito com ele. E também foi um ótimo diretor, me ajudou muito, que outro talvez me mandaria embora. E ótimo ter feito esse método. Para mim foi muito bom. Então fica a dica pra galera. Às vezes ela tá falando, a galera, talvez eu vou procurar. Não, procura, você não vai se arrepender. Isso é muito legal, legal. Eu participei por isso. É muito legal. Sim. Muito bacana mesmo. A gente podia fazer uma live de umas 20 horas aqui, mas aí a Ludmilla vai querer. Eu acho que a gente tem assunto, né? Não, vai ficar caro, Amanda. Eu vou mandar a nota no final. Vai ficar Terminando caro, aqui, velho. já vou gerar a nota. Não, a gestão da BCM é pequenininha. Não tem como ainda não. Tem vários funcionários. Tem que perguntar pro pessoal do financeiro, viu, Amanda? Vamos perguntar pro pessoal do financeiro como tá o caixa. É uma equipe multidisciplinar. Uhum. Multidisciplinar. E o mais engraçado é que um dia eu e a Amanda a gente foi fazer uma reunião e a gente separou os temas como se fosse uma equipes mesmo, né? Tipo assim, a gente vai falar de financeiro, que é equipe financeira. Era eu e ela. Não, vamos criar um grupo, equipe financeira. Tipo... Aí a gente tem alguns grupos separados por assunto. Gente, tudo tem um começo. Tudo tem um começo.
né? Mas é assim mesmo. Olha, pensa pelo outro lado. Ó, pensa positivo. Vocês estão desenvolvendo até então habilidades que vocês não tinham, buscando Ah, e conhecimento que vocês Com não tinham, certeza. ampliando o repertório de vocês, né? Aplicando isso de uma outra forma. Esse conhecimento é uma bagagem, assim, a sua malinha de repertório, ela só está crescendo. Então, vamos olhar pelo outro lado, né? Olhar sempre pelo lado do positivo, né? Não pelo lado da lamentação, de murmurar. Não tem tempo, não tem espaço para isso. É daqui para frente. esse é um bom ponto, né, Ludmila? O mercado de trabalho, ele não é amistoso, né? Ele não é porque você é uma pessoa que trabalha muito e porque você é prejudicado pela sociedade ou por aquele grupo que você trabalha, que ele vai ter dó de você. O mercado de trabalho não tem tempo para ficar esperando você se levantar daquilo ali, né? Então, bola para frente e bora, né? E é Tem vaga você, aí, Não, gente? Rodolfo. Ainda não. Não, Quem a sabe? Vamos gente pensar não. positivo. A gente tá pensando positivo, mas não tá entrando money, Não, Todd, como eu brinco. tá pensando positivo e tá fazendo ações, porque não adianta só pensar e não executar. Isso, Então, tá executando, né? Legal. mas Isso aí, é importante. Rodolfo, ficou a dica, né? daqui a alguns dias você já vai participar aí do processo seletivo, né? Com Verdade. as dicas Gente, ainda da foi. hoje, aí é. Acho que acabou as perguntas mesmo, né? O pessoal também não tem mais nenhuma pergunta. Uhum. Foi um bate-papo, assim, muito legal, Ludmila. É incrível como a gente aprende, né? A gente convida as pessoas aqui, né, para compartilhar um pouco e a gente aprende tanta coisa, A revive gente tá tanta coisa. adorando. Não, foi muito legal, assim, obrigada de coração, muito agradecidos mesmo por você ter aceitado, pela generosidade com que você compartilha as coisas, né? E eu sou super sua fã, assim, adoro te ouvir, ficaria horas aqui te ouvindo. Ah, Obrigada mesmo. gente, não, a Carlinha tá aqui fazendo um comentário. Carlinha, obrigada. Desde o início você foi lá, escreveu, é recíproco a admiração. A gente, É, né, para quem entrou agora, né, na verdade aqui tem uma máfia, tá, gente? Uma máfia de vários, Vai. verdade. Aí, Ludmila, essa é a hora que você falou assim: vocês estão aprendendo um monte de coisa. Essa é a hora que a gente fala assim: pessoal, mas se você chegou agora, você pode voltar depois, vai estar no GTV da Amanda, no meu GTV e do Acontecer RH Consultoria. Também estará no LinkedIn e no nosso YouTube. Nossa equipe vai subir na terça-feira, fazer o upload depois de formatar, inclusive com uma capinha bem legal. Curte aí e compartilha com os amigos. Ah lá, Depois vai ter tô cantoria da pedindo Amanda para no final. colocar no Spotify Também e no está no Spotify. YouTube. Também estamos no Isso, também Spotify vai e ter no no Clubhouse. Spotify. Só que no Ótimo. Spotify, inclusive a Ludmilla logo, vamos fazer um convite para ela pra gente falar no Spotify. No Spotify nossa versão é um pouquinho diferente, a gente fala mais, negócio mais leve, gestão, a gente não fala tanto de equações. É um momento ali pra galera ouvir, muito legal. Então, assim, a gestão Ótimo. da WCM também é diversificado, né? O repertório diversificado. Essa é a hora do merchan. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Me sinto honrada e lisonjeada em participar aqui com vocês. Realmente nós tivemos uma história aí construída de alguns anos, assim, fantástica. Acho que todo mundo aqui cresceu muito, né? Nesse momento que a gente esteve juntos. E eu tive essa oportunidade aí de ver o crescimento da Amanda, do Deberson, o desenvolvimento deles. E realmente, assim, cresceram exponencialmente, né, estiveram abertos à mudança, a mente aberta, né, buscaram, sempre foram profissionais que buscaram, e isso realmente faz a diferença, o buscar, o se posicionar, o não ter medo do julgamento do outro, falar o que parece óbvio, são coisas, parece tão comum, mas que no dia a dia elas não são, e isso fez a diferença na carreira de vocês, né, parabéns pelo canal. Né, obrigada, pessoal, pela interação. Tem muita gente conhecida aqui que entrou, veio prestigiar a gente também, eu agradeço. Esse momento foi muito rico para mim, à medida que eu falo, eu aprendo também, eu falo e internalizo de forma diferente, né, gerando mais aprendizado. Às vezes eu tô com algumas falhas aí, que é comum pós-parto, 2 meses de bebê, gente, a gente tem algumas falhas aí. Então, se houve algumas falhas, é por conta disso. Estou tomando vitamina, mas, enfim, quem é mãe e quem tem aí as esposas em casa vai saber, né? Mas eu, enfim, eu falei, vou falar isso, né? Porque às vezes eu acabo, né, me perdendo aqui. Mas foi fantástico, assim, Foi ótimo, né? foi um momento enriquecedor e
Espero que vocês tenham aproveitado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Realmente o tempo é pouco. Acho que a gente pode ficar aqui nessa prosa aqui por mais 4, 5 horas tranquilamente, porque tem tema, um vai puxando o outro, que vai puxando e tem tema aqui para a gente falar e discutir, e conversar, enfim, trocar vivências por muito, muito tempo, né? Mas muito obrigada, gente. Ludmila, muito obrigado. Obrigada. A gente agradece de coração mesmo. Para nós foi muito legal. E igual a Amanda falou, assim, o fato de pessoas profissionais, né, especialistas nas suas áreas, virem falar com a gente aqui é muito legal. A gente aprende muito. A gente fez 4 ou 5 lives dessa forma, assim, e a gente, toda vez que a gente faz, até quando é temas que a gente conhece, a gente acha que conhece, quando chega aqui a gente descobre um monte de coisa que a gente não sabia. Então, foi muito legal. A gente está muito contente de você ter aceitado o nosso convite e concordo plenamente. Eu, obviamente, né, minha esposa que teve meu filho de 7 meses, e a gente agradece também porque a gente sabe o quanto que é complicado quando tem um bebê pequeno arrumar um tempo. Então, esse tempo que você ficou com a gente aqui, a gente agradece muito. Imagina, imagina. Depois eu mando a nota, tá? Tá bom, manda pro financeiro, abraço, Amanda. gente. Manda pro financeiro que ele responde. Ele vai responder. Não Um tem jeito. abraço, pessoal. Tchau, tchau, Uma boa gente. noite pra vocês. Obrigada a todo mundo que foi com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Até Tchauzinho, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.